Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer, já como vem sendo habitual, todos os anos no final de cada temporada, um balanço da época. No fundo é apresentar-vos um bocadinho aquelas estatísticas, quer individuais, quer coletivas da equipa que o Futebol Clube do Porto foi conquistando e conseguindo ao longo da temporada. Uma temporada que foi uma temporada gloriosa, 2 títulos, Campeonato Nacional e Taça de Portugal, a famosa dobradinha. Como nós dissemos até naquele mini programa nosso No Jamor, não é? No Jamor, de facto a dobradinha é uma conquista muito rara. Poucas equipas conseguem. Foi a nona da história do Porto. A nona. É considerável. E o dobradinha que é mesmo uma expressão bem à moda do Porto. Exatamente. Nós vamos começar pelas estatísticas individuais, não vamos estar aqui também com rodeios. Nós destacamos sempre, vamos já nomear cada uma delas, destacamos sempre alguns postos, começamos sempre pela baliza e avançamos já com a primeira, que é o guarda-redes mais eficaz da temporada. Claro que isto, por acaso, é uma estatística cada vez mais, pronto, também acho que é engraçado saber, mas é um bocadinho complicado, porque se tu tens dois jogadores, dois guarda-redes que fazem quase o mesmo número de jogos, com o mesmo grau de dificuldade, a avaliação aí se calhar faz mais sentido, mas normalmente, de facto, o guarda-redes titular tem jogos de uma exigência e o guarda-redes menos utilizado acaba por ter jogos mais fáceis à partida. Não é que no caso o Marchesin também não tenha defrontado Sporting e Benfica na Taça de Portugal, por exemplo. Mas se a gente até quisesse ser mesmo purista, quer dizer, o Cláudio Ramos e o Francisco Meixedo, quando jogaram, nem tenham nenhum gol sofrido esta temporada, portanto seriam aí o guarda-redes com mais eficaz, mas a gente centrou entre o Marchesin e o Diogo e acaba por ser o Marchesin o guarda-redes mais eficaz, com 0,86 golos sofridos por jogo. O Diogo tem uma média um bocadinho superior, ou seja, a tendência é sofrer praticamente um golo por jogo, o que é engraçado porque até temos a ideia que o Porto tem uma defesa sólida, mas o Porto ainda sofreu muitos golos este ano. Houve uma fase na época em que o Porto foi até um bocadinho vulnerável na questão defensiva, sofreu muitos golos. Foi. E que aliás até nem era muito. O Sérgio mostrava sempre nas conferências um bocado esse desagrado, não é? Porque mesmo ganhando, a equipa por vezes perdia várias. Sofria bastantes golos. Mas isso até de alguma maneira foi um bocadinho corrigido no final da época. Acho que o Futebol Clube Porto começou a ter outra consistência defensiva e também a saber trabalhar todos os momentos do jogo, porque no fundo, aliás, é muito isso que diz o Sérgio e eu não posso concordar mais com ele. De facto, uma equipa não se distingue, não há propriamente um momento só defensivo, um momento só ofensivo, ou um setor só defensivo e um setor atacante. Toda a equipa está envolvida nos vários momentos do jogo, claro. Não é? E portanto, cada vez mais. Para se ser eficaz, tem que ser eficaz em todos os momentos, porque o Futebol do Porto é muito mais forte quando ataca, se defender bem, como também acaba por ter a vantagem de ter um bom ataque, um ataque eficaz, se de facto também for eficaz na defesa, porque senão é um desperdício, mesmo que esteja a produzir muito bem na frente, é um desperdício porque rapidamente sofre um golo e portanto torna a estar em desvantagem. Mas acho que o Futebol do Porto também corrigiu isso ao longo da época. Relativamente ao Marchesin, o Marchesin, pronto, isto são dados irrefutáveis, porque isto é matemática, não é? Mas o Diogo, atenção, não tem uma média assim tão superior, é por uns pauzinhos. Eu até ia pegar no Diogo, porque de facto o Diogo é um elemento fulcral nesta época. É verdade. Pela abordagem que o Futebol do Porto faz à época, o Diogo é um elemento imprescindível nessa abordagem. Eu acho que o vídeo 2, e fazendo aqui um bocadinho até de pronúncio do que vem aí, acho que o vídeo 2 também vai provar que as estatísticas não valem assim tanto quanto a gente pensa. Exatamente. Porque de facto eu também concordo com isso. E por exemplo, a eficácia pode ser vista e as bolas longas que o Diogo mete, ou que meteu muitas vezes no Luís Dias, que ele ia por ali fora. Exatamente. Também. Agora, acho que o Marchesin merece também esta palavra, porque também não terá sido fácil para ele este ano passar a ser o suplente, não é? Que ele é um guarda-redes de topo. Teve exibições e defesas de salvar jogos. Completamente. E este ano, eu recordo-me em Alvalade na primeira
primeira mão que ele tem ali um par de defesas que também fundamentais para que o Porto passasse à e, aliás, final. A Taça também, uma coisa que na altura não se disse, e é importante dizê-lo, a Taça foi conseguida não num percurso de simplicidade, foi num percurso onde apareceu todo o tipo de equipas. Eliminámos Benfica e Sporting, não é? Portanto, Por isso. foi à prova de bala com o Sporting numa meia final, portanto em 2 jogos, nem sequer digamos o aleatório de um só jogo. E ganhámos os 2 jogos. E ganhamos os 2 jogos. Não, é isso. Eu acho que, pronto, mais do que vale esta estatística, pronto, é um dado curioso. Se a gente quisesse olhar para isto de forma mais purista, pronto, se calhar o Marchezinho tem um bocadinho mais eficácia a defender a baliza no golo, mas lá está, vale o que vale. Por exemplo, o Diogo também... só aquele jogo com o Liverpool que o Porto sofre 5 é logo ali uma média pesada, e por acaso o Diogo até acaba por ter a culpa ali em 2 golos nesse jogo, mas pronto, o que eu quero dizer é que o nível de dificuldade também não é sempre comparável, e em anos anteriores até era o Diogo Costa mais eficaz e o Marchezinho era o titular, portanto isto é uma estatística que vale um bocadinho o que vale, e pronto, é uma forma de introduzirmos. A gente faz sempre esta curiosidade, mas não dou tanta importância assim. Portanto, avançamos para a próxima, que é o jogador com mais assistências. Por acaso, para mim foi algo surpreendente, porque falou só ao longo da temporada em nomes como Otávio, nomes como Fábio Vieira, mas quem acaba por ser o maior assistente... Acaba por ser o Taremi, não é? Acaba por ser o Taremi. 16 assistentes. O Taremi, de alguma maneira, nós também podemos ser um bocadinho injustos com ele, e não é por acaso que um dos gestos digamos, de festejo dos golos é o mandar calar, não é? Isso será com os adeptos adversários, não connosco, acho eu. Sim. Mas o Taremi, não é dúvida que é um jogador muito importante, é um jogador que dá muito à equipa. E mesmo no novo modelo que o Futebol Clube do Porto adotou este ano, ou nos novos modelos, ou na diversidade tática, na riqueza de soluções que o Futebol Clube do Porto encontrou esta época, o Taremi também foi muito importante, porque o Taremi dá várias posições. O Taremi pode ser o último avançado, que na minha perspectiva até é a posição que ele fará menos bem, não é? Porque aí claramente o Evanilson superioriza-se, mas é um jogador que também é um jogador que vem buscar o jogo, é um jogador, como ele diz, e muito bem, chega primeiro sempre às bolas e também provoca as faltas. É um jogador que também cai muito bem num dos lados e que também dá largura de jogo. Ele fez muitos jogos a vida de médio ala esquerdo, praticamente. É um jogador que também médio não, mas joga como segundo atacante, e aí também mais uma razão para ele ser um grande assistente, e tem sido de facto. E portanto, isto aqui tem, esta estatística, na minha perspectiva, tem mesmo muito valor. Tem mesmo. Porque revela muito aquilo que o Taremi dá. E mesmo assim ele ainda conseguiu ser, isso já vamos ver, não é? Já vamos ver, mas ele ainda tem aqui outras estatísticas a favor dele, já vamos ver. Dele, mas é um jogador que também é importante. E houve momentos em que nós se calhar somos críticos demais com ele. Nós admito isso. Até parece uma contradição aquilo que eu vou dizer, mas não deixo de pensar como pensava. Acho que o Fábio, como o jogador de toque de grande qualidade, o jogador do último passe, o jogador da definição, quando o Fábio for o jogador com a maturidade que nós esperemos que ele também venha a adquirir, tem que vir, obviamente. O Fábio não fica longe deste número. Também. Não fica longe deste número, mas mesmo assim, o que eu ia dizer era isto, é que houve jogos em que nós, um bocadinho por aquela forma de estar ainda um pouco, digamos, de alguma irreverência, de alguma... do Fábio, nós dizemos assim, bem, o Fábio merecia ser substituído, e aí nós damos valor ao Taremi, porque o Taremi, mesmo quando não joga muito bem, é um jogador que se entrega por completo. Sim, não é? Sim. Mas também é preciso ver uma coisa, o Fábio, se calhar porventura, se tivesse os mesmos minutos que o Taremi, até se calhar superior. Provavelmente. O rácio, se a gente tivesse uma estatística para eficácia de assistência, aí seria o Fábio que ganhava, porque ele tem um rácio superior por minuto. Sim. Mas na totalidade, a verdade é que isto permeia uma época de consistência. E até mesmo nesta ponta final da época, o
Sérgio até também, naturalmente, que premiou o Taremi precisamente por isso e até retirou um bocadinho o Fábio, não é? Acabou por vir mais para o banco. Também um pouco pela sua atitude. Acho que o Fábio também tem que melhorar esse aspecto. Nós até falámos muito ao longo da época de dois craques jovens com um valor imenso que são jogadores já de seleção, que é o Vitinha e o Fábio. E o Vitinha, a forma, o compromisso dele em campo e o compromisso do Fábio são diferentes. Ainda são diferentes. Ainda são diferentes. E o Fábio, nesse aspecto, e daí tem ter jogado mais que outro. Tem que convergir para a posição do Vitinha, não o contrário, obviamente. Sim. E já melhorou muito. E já melhorou muito também. Sem dúvida, Taremi aqui um dos homens da época, não há dúvida. Outro dos homens da época, e isto vê-se pela importância que tem para o treinador, que é o jogador mais utilizado em jogos. Foi utilizado em 49 jogos, uma barbaridade. O Porto tem 53 jogos esta temporada, só para termos aqui um bocadinho a noção. 49 jogos, acho que não é difícil de adivinhar, Otávio. Um dos capitães, não é? E muitas vezes mesmo capitão com braçadeira. Acho que ele de facto é um jogador fundamental para o Sérgio. Eu acho que é dos poucos que, se ele puder dizer, opá, não me vendam este jogador, é o Otávio, não é? Porque o Otávio é uma extensão dele no campo, não é? No campo, porque ele nunca deixa esmorecer, ele nunca deixa que a equipa quebre, ele vai agitar o jogo quando é preciso que o jogo seja agitado, ele vai zangar o adversário, ele vai zangar o árbitro. Embora eu acho que nem seja um jogador indisciplinado. Não, ele até é um jogo. É tudo calculado aquilo. É um bom rapaz. Mas, é boa matreirice. Isto existe no futebol. Isto é inteligência também. De saber gerir momentos. E é um jogador que de facto mexe sobretudo com a sua equipa. Ele dá um exemplo. Quer dizer, eu estou-me a ver tipo um Fábio Vieira ou até às vezes um João Mário, só para falar de jovens que estão também um bocadinho a entrar nesta alta roda e que têm que ganhar outra tarimba, se calhar a verem jogar um Otávio e dizem, meu Deus, mas é de facto... Isto é um monstro, é um bicho. Tenho que comer muita sopinha aí. Pois, exatamente, não é? Não, porque o que eu digo, ver, o que eu digo e disse sempre ao longo da temporada, que eu mais admiro no Otávio, é que o Otávio anula-se ou não se importa de se anular para dar o contributo à equipa. Isto para mim é de um altruísmo tático e dele próprio, porque repara, ele é um jogador que tem os números que tem em termos de minutos, em termos de importância para a equipa. Se calhar depois não é o melhor marcador nem é o melhor assistente, mas também anda lá perto muitas vezes. Mas ele não se importa de não ter esse protagonismo visível, o chamado protagonismo visível destas estatísticas, mas tem o outro protagonismo que às vezes é aquela rodinha na engrenagem que faz tudo a andar, não é? Ele é aquele jogador que sabe o que tem que fazer sempre nos momentos todos, mesmo em termos de emotivos, sabe quando picar o jogador, sabe quando espicaçar o adversário, e depois a parte camaleónica que o Porto tem taticamente também serve muito ao Otávio. O que é o Otávio? Onde é que joga o Otávio? É um médio? É um médio ala? É um extremo? Muitas vezes agita o jogo. Estás a fazer uma observação. É difícil parar. Eu imagino que quando se vai estudar o Porto, não é? Pensem assim, ora bem, o Otávio, onde é que joga o Otávio? O Otávio está em todo lado. Está em todo lado. Mas nunca descompensa a equipa. Não. Ele vem fazer o papel duplo que fazem os dois jogadores que normalmente jogam duplo pivô. Ele vem cá atrás. E às vezes até vai predominantemente para essa posição quando a equipa já tem que estar ainda mais avançada. Ele vai estar numa ala, ele vai estar como segundo avançado, ele vai estar como 10. É de facto um jogador, como tu dizes, é uma expressão feliz, camaleónico, é um jogador que... Mas não é fácil conseguir fazer isso tudo. Não há mais nenhum jogador no plantel que faça o que faz o Otávio. Isso também revela uma técnica apurada, obviamente. Nós às vezes somos um bocadinho críticos, sobretudo na questão da qualidade do último passe, que ele também melhorou. Da definição em si, mas está muito melhor. Está muito melhor também. Aquele passo para o Taremi no final da taça é um tratado, por exemplo. E não é por acaso também até que mesmo na seleção ele já começa a ser um jogador imprescindível. Fez começa. Porque os jogadores desses mas esse também só não foi mais cedo porque é do Porto. Obviamente. Mas também já agora só uma palavra de apreço e de elogio para
para a equipa, para todo o staff médico e também o staff preparadores técnico, físicos, fisiologistas, porque na verdade um jogador como o Otávio é um jogador que é raríssimo ter lesões. Ele pode ser menos propenso a lesões, mas eu lembro que em mas épocas ele era anteriores dado a acontecia lesões. muito Ele isso. era dado a E lesões. portanto o trabalho fabuloso que também se deve estar a fazer com ele em termos de reforço muscular, de capacidade de aguentar esta carga toda. Porque o que ele faz é uma atividade muito propensa a lesões, que ele não para, não é? E depois fazer uma enormidade com 49 jogos. Não é? Participar em 49 jogos, não é fazê-los na totalidade também, mas é de facto aqui um dos homens da época, e isto aqui a estatística revela claramente. O facto de ser o jogador utilizado em mais jogos não quer dizer que foi o mais utilizado em termos de minutos. A gente faz sempre essa distinção. De facto, o jogador mais utilizado em termos de minutos de jogo nesta temporada não é o Otávio, mas sim um jogador que, com muita pena, mais um infelizmente, vai embora a custo zero, que é o Mbemba, que não deixa de ser aqui um contrassenso muito engraçado. O Mbemba faz 42 mil minutos. Eu acho que há um momento, e vai embora. Há um momento no final da Taça de Portugal, depois que os jogadores e a equipa técnica está toda a confraternizar e todo o staff, a equipa médica. E ele até já se terá despedido do Porto nas redes sociais, o Mbemba, portanto é público que vai embora. De facto, isso até é muito. Há um grande close-up das realizações em que se vê um grande abraço, um abraço profundo, sentido e demorado entre o Sérgio e o Mbemba. Porque o Mbemba foi de facto de um profissionalismo impressionante. Veja-se o Corona, eu dou sempre este caso, que é o outro extremo, não é? Ele é um jogador que sabe que não ia ficar e, portanto, o que ele deu à equipa, ele deu tanto à equipa que ele pôs em risco muitas vezes a sua integridade física. E, portanto, e o comprometimento de assinar um contrato com outra equipa, eventualmente. E, portanto, isto é de valorizar muito. Isto é de valorizar mesmo. Ele foi sem ficar no clube, ele foi e será sempre um jogador à Porto. Sem dúvida. E reparem numa coisa, claro que o Pepe é todo... Uma vénia para o Mbemba. Uma vénia mesmo, mas o Pepe é todo um monstro que a gente sabe, indiscutivelmente, um centralão. Imperial. Mas o Pepe teve muitos e muitos jogos lesionados, quem o substituiu foi Fábio Cardoso, mas... O esteio da defesa ficou a ser segurado pelo Mbemba. O Mbemba foi o jogador mais utilizado na época toda. E este sim o mais utilizado. Mais uma vez é de lamentar que de facto. Como é que não se consegue renovar? Não sei o que é que prometem ao Mbemba, mas que é um contrato no Liverpool ou é um contrato num clube da Arábia Saudita? Será uma coisa desse estilo. Porque se fosse no Liverpool eu ainda compreenderia. Agora num contrato da Arábia Saudita ele se calhar com um bocadinho mais a questão é que de estímulo financeiro, não sei também, mas pronto. Há valores que de facto o Porto não consegue comportar. Obviamente toda a gente sabe isso e nós não é uma crítica vazia, nós sabemos, se o Mbemba pedir 10 milhões por ano, o Porto não consegue pagar 10 milhões por ano, isso é óbvio. Claro. Mas quer dizer, os jogadores do Sporting e do Benfica também não pedem 10 milhões por ano e não vejo nenhum jogador deles a sair a custo zero. E sobretudo não vejo 7 ou 8 ou 9 ou 10 que eu já perdi a conta de jogadores que saíram a custo zero do Porto, isso eu não vejo. E depois tenho muita pena de não conseguir ver uma direção e sobretudo um presidente, que eu lembro-me nos tempos áureos quando o Porto ganha a Taça UEFA, que o Deco quer ir embora e ele, Deco, pá, tu tem calma, no ano a seguir vais ganhar a Champions e vais para onde quiseres. Onde é que está esse presidente? Quer dizer, não é que o Mbemba seja um jogador à dimensão do Deco, claro, mas é um jogador importante, até porque o Porto para o ano e a gente quando entrar na próxima temporada há de falar nisso. A defesa é o setor mais preocupante que o Porto tem, não é? E quer dizer, e neste momento tu olhas e tens Fábio Cardoso e Pepe. O Marcano é uma dúvida, o Pepe não vai para novo, não sei se o Rubem Semedo fica. O Diogo Leite, não sei. O Diogo Leite, pá, e quer dizer, e o Mbemba, que é este jogador mais utilizado, foi embora e ficaste a ver navios. É um setor que claramente ficaste a ver navios. O Porto tem que ter ali um grande jogador e um jogador também com outra idade, sem menosprezar ainda o grande valor que tem o Pepe. Claro, mas o Pepe não faz jogos todos. Não. Não faz muitos jogos, a verdade é essa, não é?
Enfim, mas de facto, um grande abraço para o Mbemba, porque ele, foi espetacular o profissionalismo dele. Dos esportistas, sem dúvida. Sem dúvida. E ele na primeira dobradinha do Sérgio, eu nunca mais me esqueço aqueles 2 golos que ele marca ao Benfica na final da taça também é um jogador muito importante. Enfim, tenho muita pena que ele vá embora, de facto, é um central que eu gosto muito. Avançando, jogador mais eficaz, ou seja, o homem que precisa de menos tempo para marcar golo. Acaba por ser também um homem que a gente já falou hoje, o Taremi, não é? É engraçado porque eu vou acompanhando estas estatísticas ao longo da época e o Ivan Nilsson foi praticamente, até acho mesmo, até aos 2-3 últimos jogos, o jogador com mais eficácia, ou seja, o que precisava de menos tempo para marcar. Até no final, na ponta final da época, que ele esteve o Ivan Nilsson foi mais abaixo. Deixou de marcar golos ali durante 3-4 jogos e então foi ultrapassado pelo Taremi. E o Taremi ainda tem mais minutos. Pá, não deixa de ser impressionante. 0,66 golos por jogo, pronto, é algo mais do que um golo a cada 2 jogos, pronto, é ali um golo, ponto, qualquer coisa a cada 2 jogos. É impressionante, né? E é o que eu digo, eu faço aqui também um bocadinho meia-culpa, porque há muitas coisas no Taremi, nas características do jogo do Taremi, que me irritam um bocado, pá, mas de facto, quer dizer, estes números são irrefutáveis e demonstram a importância fulcral que ele tem para a equipa. Não há como e é um jogador, dizer... naturalmente que é um jogador com boa técnica, mas não é um colosso de um jogador de um ponta de lança, claro, obviamente. Claro. E para marcar tantos golos, isso também revela o que ele tem que dar e ele dá, indiscutivelmente. Exatamente. E já agora uma coisa está ligada à outra, que a próxima estatística é o melhor marcador, que é o jogador que fez mais gols a temporada toda, e sem surpresas é também o Taremi. Ainda se superou do ano passado, faz 26 gols esta temporada. E número impressionante. Para qualquer avançado em qualquer equipa do país, número impressionante. Eu fico mesmo surpreso. Ele o ano passado tem salvo erro 23 gols, o Taremi. E este ano faz 26 golos. Eu acho que o último jogador a fazer 26 golos, que me lembro, terá sido o Aboubakar no primeiro ano do Sérgio. E eu considero isto um número impressionante. E de facto, e também, atenção, o Ivan Nilsson tem 21. Também dar aqui uma palavra, 22 golos. Pá, os dois juntos têm 40 e muitos golos. Pá, isto é uma coisa, esta dupla. Aqui só estamos a destacar o melhor, mas também acho que é justo dizer isso do Ivan Nilsson. A equipa do Porto, até talvez pela sua riqueza tática, aquilo que nós já referimos há bocadinho, se calhar nesta época aconteceu que não ficasse só com um jogador a incumbência de ser ele o goleador por excelência. Foi muito mais repartido. Essa diversidade de soluções que o Porto tinha levou a que de facto não fosse só um jogador a ser o único a ter a exclusividade, digamos, de ser o goleador da equipa. Exatamente. Não, e de facto, pá, eu sei que ele é um jogador muito inteligente, se calhar o grande cérebro até das fases de criação e de finalização, um jogador que se associa muito bem, encaixa que nem uma luva com este novo jogar do Porto, mais associativo. É esse jogador inteligente que espera até o último momento, ele confronta o adversário, força mesmo o contacto com o adversário, no sentido, eu vou ter contigo, tu vais ter que reagir, e no último momento ou solta a bola ou sofre uma falta. É um jogador que, não sendo muito rápido, faz isso muito bem. É muito inteligente nesse aspecto. E não sei se até tiveram a oportunidade de ver tanta polémica houve esta temporada com o Taremi, que o Taremi se atirou para a piscina, e se calhar aqui e ali também não vou dizer que não o fez, mas o Bruno Varela, e aqui eu realço o nome dele porque ele há de ser tudo menos portuguista, porque ele foi formado no Benfica, recentemente numa entrevista disse que acha que aqueles penaltis de facto foram penaltis em Guimarães, desse jogo em Guimarães, que houve 2 penaltis, que ele diz, eu no momento em que fui percebi, já vou fazer asneira, porque o Taremi é muito rápido nisto, pá, e chateia-me também que não se valorize, pá. Estes números são impressionantes, mas até a mim me calam. Tem que ser sincero. E mesmo na nossa comunicação social, mas isso também já não é. Sim, mas isso já se sabe. É um jogador quase ostracizado, não é? Enfim. Vamos avançar, mas de facto aqui o Taremi está em 3 estatísticas individuais de top. Um jogador também fundamental. É impressionante.
O jogador a seguir é o jogador que vocês vão se lembrar certamente, a gente ao longo da temporada foi fazendo votações e ia publicando sempre as votações, as médias das pontuações todas de todos os votos para cada jogo. Houve um jogador que teve a melhor média de todos os jogos. E esse jogador acho que também merece esse destaque, apesar de ter ido embora a meio da época, mas de facto a temporada que ele estava a fazer justifica isto, e esse jogador é o Luís Dias, que tem uma média praticamente 7.7 de pontuação, e é muito difícil porque é quase a obter um 8 a cada jogo. As médias dos jogadores, mesmo os melhores, andaram ali no 7, que é um 14 e qualquer coisa. Esta diversidade de soluções e este futebol muito mais imprevisível do Futebol do Porto, e seria quase impossível substituir o Luís Dias. E já agora acrescento outra coisa, mesmo assim tivéssemos nós o Luís Dias e eventualmente pelo menos se calhar até uma Liga Europa que poderíamos ter sonhado com mais afinco. Mas de facto é um jogador fabuloso, um jogador de um repentismo, um jogador de uma criatividade, de uma rapidez, de uma imprevisibilidade também, de uma espontaneidade de remate, que ele também tem isso, porque ele é ala, mas é goleador. Ele tinha 14 gols naquela altura. Estávamos a falar a meio do campo. Ele provavelmente arriscar-se a ser o melhor marcador até da temporada do Porto. Porque também é um bocadinho é muito raro. É muito raro na posição que ele joga. E acho que o melhor elogia ao Luís Dias, que também é campeão nacional e conquistou a dobradinha porque participou nessas duas competições. É que ele de facto encaixou ali na equipa do Liverpool. Ontem na final da Champions foi titular, quer dizer, isto diz muito, deixa-nos de orgulho. Por outro lado, dá-me vontade de matar alguém da direção pelos valores ridículos que ele foi vendido. Por outro lado, tenho um orgulho enorme no Luís Dias encaixar naquela que para mim, se não é a melhor equipa, é uma das duas melhores equipas do mundo. Isto diz muito, não é? É um monstro e foi um prazer vê-lo jogar meia temporada aqui àquele nível, tipo pena. Posto isto, vamos apresentar-vos o 11 que teve a melhor pontuação ao longo da temporada. Eu dividi isto naturalmente por posições, não pus os 11 mais pontuados, porque isto se calhar daria qualquer coisa como 6 avançados e um guarda-redes. Evidente. Mas então também vai ser surpreendente em algumas coisas, vocês já vão ver. Então esse 11 mais pontuado é o seguinte: Marchezinho na baliza, mas lá está, aqui é um bocadinho a coisa como aos guarda-redes mais eficazes, destacou-se mais naqueles jogos. Tem uma média muito boa de 7,43. Mas não daria o futebol que o Porto precisava, na minha perspectiva. Não. Para... Em termos de ações ofensivas, não. O futebol que o Porto precisou para esta época precisou muito mais de ter um guarda-redes como o Diogo. Não? Sem dúvida. É por isso que eu digo, estas estatísticas neste vídeo vão valer o que vale. E um jogador que está ali, que não está aqui, que parece ridículo, é o Taremi, já lá vamos. Mas então defesa, João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu, e daqui destaco o Pepe com uma média de 7,43, também é uma brutalidade. Para terem noção, o Zaidu tem uma... Esteve sempre a um grande nível, não é? Sempre. Como podem ver, o Zaidu tem 6.11, por exemplo, porque foi muito castigado em alguns jogos, e eu acho que isto subiu um bocadinho a partir ali do jogo do Benfica. Depois o destaque natural para Vitinha e Uribe, 7,36 para o Vitinha e 7,30 para o Uribe, quer dizer, também coisa brutal. E foi de facto a grande dupla de pivôs. Foi. Otávio com 7,15. Do outro lado, Luís Dias, como falámos, e na frente, eu também incluí aqui o Fábio Vieira, que ele jogou muitas vezes na frente, incluí o Tony Martínez, naturalmente, mas acaba por ser o Fábio Vieira e o Ivan Nilsson, ou seja, o Taremi porventura, também por parte de vocês que votam, e de nós, que inclusivamente votamos, não está aqui, é engraçado. Esta sensação nas pessoas, e causa-me a mim, e que também me irrita. É curioso, eu achei isto curioso. Ele tem tantos lances perdidos ao longo do jogo, que isso irrita-nos. Irrita as pessoas. Como é que este jogador não despachou a bola mais cedo? Ou como é que ele não passou bem? Ou como é que ele foi estragar aquela jogada? Mas o que é certo é que ele está sempre em todas as jogadas. E naturalmente também tem que falhar algumas. Algumas vai falhar. Pois, é isso mesmo.
Isto de facto, eu depois de ver que o Taremi está entre as estatísticas e vejo, pá, como é que ele não está no 11 mais ponto, eu até me senti mal a fazer isso, sou sincero. Uma coisa que eu ainda considerei foi pôr o PP a defesa direito. Porquê? Mas também achei injusto para com o João Mário, porque o PP jogou lá 4 ou 5 jogos, mas o PP tem uma pontuação mais alta que o João Mário. Só para destacar aqui o PP, que acho que também é um elemento. Tem 6,90 e qualquer coisa, também de média, quase 7, que também é muito bom. Fez uma grande temporada. Mas pronto, destacar aqui também o Fábio e o Ivan Nilsson. O Ivan Nilsson não foi destacado anteriormente, acho que é um jogador de facto que a massa adepta do Porto gosta muito. E tem números também soberbos, e tem 22 anos, né? Portanto é um jogador com uma margem. E o Fábio aqui está também, apesar das coisas, aqui está o Fábio. Sim. Agora só apresentar-vos aqui umas estatísticas coletivas, muito rapidamente, um bocadinho gerais. O Porto acaba esta temporada com 73% de vitórias na totalidade dos jogos. É impressionante. Reparem, o Porto tem 53 jogos e tem 39 vitórias, daqui os 73%, é uma coisa impressionante. A média da posse de bola é 59%. Parece pouco, mas é muito mais superior, muito superior aos anos anteriores. Porque isto é os jogos todos, não é? Os jogos de Champions aqui metidos, não é? Jogos de Liga Europa, portanto, que a média baixa mais um bocadinho, naturalmente. Tivemos, felizmente, este ano, com a pandemia, a passar, o Futebol Clube do Porto volta a ter adeptos no estádio, 31 mil de média de adeptos, já foi um valores mais normais, também gosto de contabilizar isto. E depois destacar a normalidade, até acho, de golos marcados, 119 golos marcados e apenas 45 golos sofridos. Isto em 53 jogos. Tu tens 119 golos marcados, eu acho que isto é o melhor registro do Sérgio Conceição, não tenho a menor dúvida. E diz muito do que foi o transformar. Isto fala por si, sem dúvida. Isto é o transformar do Porto e de catapultar o Porto para outro nível. Que, como eu já disse, não esperava que o Sérgio Conceição mudasse assim tanto o seu modelo de jogo, mas ainda bem que o fez. Não incluímos alguns números que naturalmente uns poderíamos incluí-los só relativamente ao campeonato, que são, por exemplo, as 16 vitórias consecutivas. Outro que não podíamos incluir, que não era só desta época, são os 58 jogos sem se perder, não é? Nas provas nacionais. E de facto, acho que o Futebol do Porto fez uma grande época. Acho que com esta equipa, se a mantivermos, oxalá mantenhamos pelo menos aqui alguns elementos que na minha perspectiva são fundamentais, eu até depois posso dizer quais são. Acho que o Futebol do Porto poderá ganhar ganhando outra maturidade, sobretudo os jogadores mais jovens. Eu não tenho dúvidas que até mesmo em termos de provas europeias podemos almejar outras conquistas. Sem dúvida. Não é? Até porque os nossos jogadores mais talentosos, mais jovens, também já começam a ter mais arcabouço, mais experiência, não é? Sem dúvida. E a evoluir cada vez mais. Eu acho que de facto foi uma transformação. O Diogo, o João, o Fábio, o Vitinha e jogadores jovens também sem serem da cantera, como o Ivan Nilsson. Eu aposto muito também no regresso do nosso Romário. Acho que o Romário Vamos ver. Também poderá ser um jogador importante. Até tantas vezes o próprio Otávio que é tão utilizado, poderá também. O Romário será o que poderá substituí-lo. O Romário também poderá substituí-lo. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver. Mas são números impressionantes. Mas é impressionante. De facto, de uma grande equipa, sem dúvida, o que nos orgulha muito. Sim, fico mesmo. Mais do que o Porto jogar um futebol que me agrada muito mais, é apresentar estes números. O que me interessa a mim é que o Porto ganhe e que tenha este número de golos e de vitórias e de títulos, porque claramente o modelo anterior estava gasto, é a minha opinião, e eu não esperava que o Sérgio abdicasse dele, mas ainda bem que o fez, e estão aqui as provas. Para o último, o tão aguardado prémio da época, não é? Porque isto é tão uma época inteira aos jogadores no balneário do Porto a disputar. Será que vou ter o prémio Dragão Autêntico? Aquilo é uma luta muito, muito acesa para merecerem este prémio.
É sempre um prémio a um jogador. Pá, às vezes até já pensei por mim que poderíamos dar a alguém de uma equipa técnica ou assim, mas o prémio Dragão Autêntico a gente atribui sempre ao jogador que acha o jogador Do ano. o jogador do ano, o jogador da época, o jogador que fez a diferença. É também o jogador que foi o MVP mais vezes, ou seja, daquelas estatísticas daquele 11, eu não disse, foi o jogador que foi 8 vezes MVP. Só para terem uma ideia, por exemplo, o Luís Dias saiu com 7, se calhar o Luís Dias ia ser este jogador, mas este jogador com 8 acaba por ser o nosso Vitinha, não é? O nosso Vitinha, não é? Eu acho que o Vitinha é a personificação daquilo que foi a qualidade do jogo do Futebol Clube do Porto e a produtividade do jogo do Futebol Clube do Porto nesta época. Eu acho que não seria possível. Pode-se dizer, o jogo, eu já referimos isso, hoje até o fizemos algumas vezes, do Diogo, a importância do Diogo como ser logo o primeiro organizador do jogo cá atrás, não é? Muito importante também. Importante. E todos, o Otávio, indiscutivelmente, pela entrega que ele dá ao jogo. Também pensámos no Otávio. Também pensamos no Otávio. O Taremi, de facto, pelos números impressionantes que ele atingiu, um Pepe ao seu melhor nível, o Mbemba, mas todos esses jogadores, estando na equipa e não estando o Vitinha, eu atrevo-me a dizer isto. É por aí. Acho que o Futebol do Porto não conseguiria ter o futebol que tem. É esse o fator de desempate, para mim também. Para mim é. E aqui, mais uma vez, não é puxar galões, não temos... Acho que também podemos fazer, sinceramente. Mas sim, aí prefiro ser humilde, como é humilde aquela frase do Fernando Pessoa que o nosso Presidente citou, não é? Que ele diz, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, à parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. E de facto, como nós somos esportistas, somos gente simples, gente igual a tanta outra, mas temos todos os sonhos do mundo, porque queremos sempre o máximo para o nosso Futebol Clube do Porto. E o nosso Futebol Clube do Porto realmente só pode ser grande, só pode ser bom quando aproveita quem tem de melhor dentro dos seus, não é? Entre os seus. E o Vitinho é o melhor entre os seus porque é o melhor como jogador e é o melhor como jogador, homem do Porto. Homem que sabe quais são os valores do clube. Não há dúvida que acho que... E aí nós... Pronto, lembro-me até... Tu já tens referido isso algumas vezes. Aquela petição que nós lançamos que até... alguns quase consideraram um bocadinho queixotesca, não é? Um bocadinho aqui o Dom Quixote. Até foi prática, foi um bocado achincalhada até no mundo portista. Mas na verdade nós íamos perder um jogador. Nós nunca íamos ver este Vitinha. Já viram o crime que isto ia ser? Se calhar também não vamos ver por muito mais tempo, oxalá me engane. Mas eu desconfio que os 20 milhões que o Wolverhampton não deu, se alguém der, ele é capaz de ir. Eu não estou a dizer com isto que foi por nós queremos o Vitinho que ele ficou. Foi uma voz de discernimento. Então não era de ter um jogador destes. O mais curioso disto tudo e a influência que o Vitinha tem na temporada, que é notório, só quem não quer ver futebol é que não admite que é o jogador da época, eventualmente. Admite outros nomes, mas tem que ser um dos jogadores no mínimo. Só quem não vê isto é que está mesmo muito distante do que eu acho que é a visão do jogo e do futebol, porque reparem numa coisa, isto é um acaso. Este jogador, a diferença e o impacto que ele teve foi um acaso. Este acaso foi o Wolverhampton não lhe apeteceu dar 20 milhões porque não ias ter este jogador. Não ias ter este jogador. Ias vender este jogador, que é uma pérola. Para mim é um médio top mundial a 3, 4 anos. Eu não tenho gosto nenhum em ser crítico em relação à direção, mas tenho que o ser, obviamente. Completamente. Porque isto foi um acaso. Um acaso. Porque não houve nenhuma estratégia para o manter. Não. Nem foi um pedido de ninguém, nem que, de facto, o Vitinho este ano vamos querer. Quem acompanha tem dois olhinhos e 2 dedos de testa, se não vê que este jogador, mesmo já em épocas anteriores, era um jogador que ia por aí além, como ele vai ser um grande do futebol mundial, então não está a fazer nada no futebol. Uma pessoa que não tem essa percepção, não é? E foi o que eu disse, depois eu já ouvi jogador, ninguém nada fazia prever, mas de facto o Vitinha foi o jogador da época, tudo fazia prever. Aí também, indiscutivelmente, grande mérito do nosso Sérgio Conceição e da equipa técnica,
Porque o Futebol do Porto tem insistido no modelo de jogo que tinha anterior, em que muito. Exatamente. Não é? E, o Vitinha não ia ter a preponderância que teve dado o jogo diferente que nós temos neste momento. E aí foi a inteligência do Sérgio, a inteligência da equipa técnica. Vamos saber aproveitar os jogadores que temos, que eles podem dar uma outra riqueza de soluções que nós também precisamos, até porque o nosso modelo está um bocadinho esgotado. Não é? Este ano, por exemplo, viu-se, ainda há bocadinho, quando falamos até do Diogo, eu insisto também nisto, é um jogador que começa a ser ele o construtor do jogo logo cá atrás. Tantas vezes o Futebol do Porto cria os contragolpes, mas cria os contragolpes com sentido. Não é os contragolpes de atirar a bola para a frente e pode ser que chegue lá uma arega. Também foi um dos transformadores de jogo do Porto, o Diogo Costa. Foi um dos transformadores de jogo. Mas depois, de facto, porque o Vitinha sabe fazer tudo. Desculpa. Voltando ao Vitinha, o Vitinha é um jogador que faz os passos a 30, 40 metros com uma precisão impressionante, mas é um jogador que também parte para cima do adversário e vai desequilibrar, vai driblar. É um jogador que está num enrascanço de ter 3 ou 4 adversários à volta, mas sabe desembaraçar-se daquela situação, sabe dar a volta, porque tem inteligência, tem técnica, uma técnica fabulosa, ele consegue levantar a cabeça e estar a dominar a bola com os pés, não é? E portanto está a ver já por onde vai escapar. Faz a diferença. Pensa mais à frente, pensa melhor, pensa mais rápido. Ainda aliás no jogo da taça, nós até chegámos a referir isso. Desbloqueou o jogo. Desbloqueou o jogo na segunda parte, o Futebol do Porto estava aqui naquela toada um bocadinho enorme, bastou ele chegar-se um bocadinho mais à frente, aquilo desbloqueou. Pronto, Claro. É de facto, foi o grande jogador da época, embora naturalmente que para mim, as conquistas fazem-se com, isto é a nossa opinião, com o coletivo, obviamente. Claro. Mas o coletivo é servido de grandes... grandes conquistas também só se conseguem com um bom coletivo, mas com um futebol muito bem estruturado, mas também com grandes jogadores, e o Vitinha foi um desses jogadores. Oxalá ele se mantenha. Não quero ser ava-goirenta, mas até porque sou dragão. Eu acho é que o critério para ele se manter será o mesmo acaso dele ficar nesta temporada. Aparecendo aí um clube que dê uma proposta, se calhar superior a 20 milhões, ele vai. Não tenham ilusões. Não tenham ilusões. Preparem-se para isso. Fábio Vieira igual, Diogo Costa igual. Preparem-se para isso. Nem sou inocente ao ponto de pensar que o Futebol do Porto não precisa de fazer dinheiro com os seus jogadores. Precisa, obviamente. Mas precisa de fazer bom dinheiro com grandes jogadores, não é um grandes vendas. E grandes vendas. E estes jogadores valem isso. E o Futebol do Porto, felizmente, pelo menos toda a gente está a congratular por isso, já saiu fora da alçada do fair play financeiro da UEFA. Portanto, isso também dá um bocadinho mais de conforto, um bocadinho mais de folga, não é? Sem dúvida. Peço desculpa só, já pela minha tosse está a atrapalhar, mas estou com uma alergia e até se calhar notam pela minha voz, desculpem desde já. Estava aqui a causar um ruído. Mas sem dúvida, eu acho que está tudo dito do Vitinha, meu. Espero que ele fique, porque é um jogador que é impossível não gostar. E é um jogador à Porto, criado e nascido cá, e acho que tem o mundo inteiro para conquistar. E acho que só lhe fará bem também ficar mais um ou 2 anos no Porto também. Portanto, o que ele cresceu neste ano a titular, imaginem-no daqui a 2 ou 3. Que lhe dará mais projeção e que lhe dará consequentemente um outro estatuto, um estatuto de grande autonomia quando ele for numa possível transferência no futuro, que eu também gostava de eu ver por muitos anos, mas também não sou inocente ao ponto de ver que uma pérola destas se possa manter por muito tempo. Não se vai conseguir agora que ele seja vendido porque não se consegue manter e não porque estamos aflitinhos e vamos vendê-lo por 2 pacotes de bolachas e um sumo de laranja. Isso é que não. Evidente. Eu não sei se tens mais algum destaque a fazer desta temporada. Este jogador de facto mexeu muito com o futebol da equipe, portanto é um grande destaque, mas é destaque de facto o futebol que o Porto praticou esta época, e aí naturalmente os nossos parabéns sinceríssimos à toda a equipa técnica, jogadores, toda a gente, sem dúvida que de facto o futebol do Porto fez um grande futebol. Teve momentos de brilhantismo e brilhantismo com resultados elevadíssimos, porque, repito,
não é fácil conseguir-se uma dobradinha e o E Porto mais, conseguiu. contra tudo e contra todos, inclusive contra a própria direção que a meio da época vendeu a preço de saldo o melhor jogador e o jogador mais influente da equipa que podia ter posto em causa estes títulos e este trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, sem dúvida. pá, para mim é a minha vénia. A todos. Sem dúvida. Bem observado. Eu acho que está assim terminado este balanço, espero que tenham gostado. Já agora, se tiverem aí mais alguma estatística, também partilhem-na connosco. Também, de certeza que há aí dezenas de estatísticas por... E também muito interessantes, por Por realçar. De realçar, sem dúvida. Nós agora vamos fazer uma pausa, vamos também reformular e reestruturar aqui o projeto do Dragão Autêntico. Para o ano será bastante diferente do que tem sido, ainda estamos também a delinear e a desenhar isto. O maior motivo, o que vai deixar de haver à partida com a frequência que existe são as análises. Não digo que vão deixar de haver análises, se calhar vão haver 10 análises a temporada toda no máximo. Peço desculpa mais uma vez, mas a voz está-me a falhar. Mas isto para dizer o seguinte: o projeto vai ser reestruturado, vai ser desenhado, se calhar vai passar para um formato mais semanal, mais de podcast, como é habitual noutros podcasts também. E o principal motivo de facto é a nossa disponibilidade ou falta dela. Neste sentido apenas, reparem que muitos dos jogos são tardíssimo, 9 da noite, acabam cerca às vezes das 11, 11 e tal, às vezes um domingo, um dia de semana, e é mesmo complicado para nós que temos outras atividades. Não é só este momentinho da gravação, é tudo o resto, é o que antecede e o posterior, não é? A edição, tudo isso, e aí é o trabalho sobretudo teu, obviamente. Sim, não sendo uma grande produção, dá trabalho montar as coisas e não nos estamos a queixar porque fazemos com gosto. É apenas só para vos explicar que vamos mudar também por causa disto, e acho que também já fazemos este formato há algum tempo, portanto acho que vai casar bem dar aqui um refresh ao nosso formato, também para não ser cansativo, ser sempre o mesmo estilo, análise. Se calhar uma vez por semana há outros tópicos para falar, vai haver sorteios da Champions, da Taça de Portugal, coisas da direção de outros clubes até, de outras modalidades até, como por exemplo o Porto foi tricampeão nacional de handball, os nossos parabéns desde já também por isso. Às vezes também perder um bocadinho de tempo com isso. Uma grande equipa técnica também. E é um bocadinho, são um bocadinho estes os motivos que nos vão levar a redesenhar isto. Nós vamos estar agora parados. A nossa voz não se calará. Não, isso nunca. Um pequeníssimo contributo para que o Futebol do Porto continue a ser grande e que vai ser. Sem dúvida. Mas pronto, vamos parar. Mesmo nesta pré-época, se calhar vamos lançar o primeiro vídeo já mais tarde. Não vamos parar por algum tempo, não sei dizer quando, também, sou sincero, será um mês e meio, 2 meses, não sei bem, mas a gente também quando regressar vamos anunciar nas redes sociais, portanto sigam-nos por lá também para estarem atentos a isso, e vamos também contando essas novidades depois ao longo da época, como é que vai ser. Espero que gostem do novo formato. E agradecer-vos desde já por este acompanhamento também ao longo desta temporada. Também sem vocês é que isto não vale mesmo a pena. Pela vossa fidelidade. Aumentámos imenso o número de seguidores à nossa pequena dimensão. Muito mais malta a participar, a comentar, a votar. Também foi uma iniciativa nova desta temporada. Vocês também aderiram em massa às votações e tivemos aqui este resultado engraçado. Com muitos e bons incentivos, não é? Sem dúvida, sim, contribuições, também apoios aqui ao nosso canal, permitiram-nos melhorar microfones, nomeadamente, e melhoraremos cada vez mais assim que for sendo possível. Um obrigado a todos, dragões, continuem a festejar, porque este ano podemos andar de peito feito, não é? Porque para além de sermos adeptos deste grande emblema, este ano foi uma época de sucesso, não é? Festejem, se for caso, boas férias a todos. Boas férias, sim. Porque também vai-se meter o verão, certamente muita gente estará de férias, e pronto, a gente é um até breve, que será naturalmente perto ali do início de temporada, mais coisa, menos coisa, da próxima. E pronto, será isso. Obrigado a todos mais uma vez, um grande abraço e até lá. Um abraço, até lá.